Em uma véspera de Ano Novo, pessoas andavam pelas ruas felizes para arrumar os preparativos. O rabugento Sr. Scrooge olhava tudo pela janela do seu trabalho. Que absurdo! Todas essas pessoas correndo no frio. Eu odeio o Ano Novo. Ele sentou à mesa, pegou seu caderno e começou a checar a lista de todas as pessoas que lhe deviam dinheiro. Com receio, seu ajudante chegou perto do senhor e perguntou: Será que eu posso sair um pouco mais cedo hoje? É véspera de Ano Novo e eu quero comprar um presente para o meu filho. Não, você não pode comprar esse presente. Mas que ridículo! E por que deixou para a última hora? Devia ter comprado antes. Com muita tristeza, o ajudante voltou ao trabalho. Foi quando alguém bateu na porta. Rabugento como ele, o cachorro latia. O ajudante foi abrir a porta. Era o sobrinho mais novo do Sr. Scrooge. Ele veio para convidar o Sr. Scrooge para ir ao jantar de Réveillon da família. Mas como o senhor não gostava de nenhum tipo de celebração ou festa, mais uma vez, ele não aceitou o convite para ver sua família. E assim que o seu sobrinho foi embora, novamente alguém bateu na porta. O que foi agora? Me deixa em paz para trabalhar! Dessa vez, eram 2 homens perguntando se o Sr. Scrooge poderia doar dinheiro para ajudar os órfãos. E claro, o Sr. Scrooge negou a dar o dinheiro. Vão embora! Vão! Batam em outra porta! Eu não tenho dinheiro para jogar fora! Muito tristes, os homens então foram embora. Mais tarde, o Sr. Scrooge foi para sua casa. Ele estava de pijamas e sentado no seu sofá. Foi quando coisas muito estranhas começaram a acontecer. Portas e janelas começaram a bater. Haviam barulhos estranhos e assustadores nas portas e em outros lugares da casa. O cachorro, novamente, começou a latir. No começo, o senhor não ligou muito para o que estava acontecendo. Até que, de repente, um fantasma apareceu na frente dele. O Sr. Scrooge nunca havia ficado com tanto medo em toda a sua vida. O fantasma era um amigo do seu trabalho que havia falecido naquele mês. Com muita dificuldade, o Sr. Scrooge falou: Você? Você? Mas como pode? Você morreu! Vai embora! Me deixe em paz! Eu não fiz nada de errado! As mãos e pés do fantasma estavam algemadas. Ele disse ao Sr. Scrooge que, devido ao seu egoísmo e sua falta de gratidão, ele havia sido punido a andar pelo mundo algemado. E então, ele alertou para que o Sr. Scrooge não fizesse o mesmo. Vá embora cuidar da sua vida, seu morto! Você mereceu isso! Tudo bem, eu só queria avisá-lo. 3 fantasmas virão visitá-lo. Um deles lhe mostrará seu passado. O outro, seu presente. E o último deles vai lhe mostrar sua vida futura. O Sr. Scrooge não deu a mínima ao que havia acontecido e foi para sua cama dormir. Foi quando uma luz surgiu. Quando o Sr. Scrooge abriu seus olhos, viu o fantasma de uma criança. O fantasma dos últimos Réveillons. O Sr. Scrooge estava em choque. Olá! Agora eu vou te levar para uma viagem para o passado. O que está acontecendo? Socorro! O fantasma o levou para o passado, quando o Sr. Scrooge era uma criança. E lá estava ele, pequenino, em sua infância. Ele e seus amigos decoravam uma árvore de Natal. Havia crianças em toda parte e muita diversão. Dava para perceber que a infância do Sr. Scrooge tinha sido bem feliz. Depois, o fantasma o levou para ver seus primeiros chefes de trabalho, quando era ainda jovem.
sempre passando momentos felizes no trabalho e com a sua família. A esposa do Sr. Scrooge também estava lá. Eles estavam dançando e se divertindo muito. E então o fantasma levou o Sr. Scrooge aos réveillons de anos anteriores. Sua esposa chorava. A gente se divertia tanto antes. Você cuidava muito de mim. Agora você só pensa em dinheiro. Eu não tenho mais lugar na sua vida. Devemos nos separar. Não conseguindo ver essa cena tão triste, o Sr. Scrooge pediu ao fantasma para voltar para o presente. E, de repente, lá estava ele de volta à sua casa. Mas agora, um outro fantasma, com roupa verde e gigante, apareceu na frente dele. O Sr. Scrooge ficou ainda mais assustado. Era o fantasma daquele réveillon. Venha comigo e veja o que vai acontecer nesse ano novo. Antes que ele tivesse tempo de negar, lá estava ele na véspera de Ano Novo, na casa do seu ajudante. Era uma família muito pobre e com uma ceia muito simples. O Sr. Scrooge achava que todos da família o odiavam. Foi quando ele viu que estava completamente errado. O ajudante levantou e começou a falar. Eu quero agradecer o Sr. Scrooge por ter me dado a oportunidade de ter um emprego e por sempre me pagar em dia. Nós temos o que comer graças a ele. Mesmo o Sr. Scrooge sendo malvado com seu ajudante, era incrível como ele conseguia ser grato ao Sr. Scrooge. Depois, ele viu a criança doente do seu ajudante, que ficava em uma cadeira de rodas. Ela era magrinha e doente. Sr. Scrooge ficou muito triste e com muita dó da criança. Essa criança está muito doente e não tem muito tempo. Depois de ouvir isso, a tristeza do Sr. Scrooge ficou ainda maior. Depois, o fantasma o levou para ver seus sobrinhos. Toda a sua família estava se divertindo muito e comendo. Havia até um lugar vazio, que era o lugar do Sr. Scrooge. Queria que o tio tivesse aqui com a gente. Ele não imaginava que iria haver isso. Ele sempre pensou que a sua família não gostava dele. Naquele momento, o fantasma disse ao senhor que era a hora dele morrer e mostrou 2 crianças que estavam embaixo da sua roupa. Elas eram tão magras e esquisitas que mais pareciam 2 esqueletos. Preste atenção nessas crianças. Elas são gananciosas e despreocupadas. Quando for a hora de você morrer, preste atenção especial ao garoto. O fantasma verde também desapareceu. Sr. Scrooge não entendeu ao certo o que ele estava querendo dizer. Mas, de repente, começou a ouvir o tic-tac do relógio. Era meia-noite. E dessa vez apareceu um fantasma mais esquisito ainda na frente dele. Era o fantasma do futuro. E levou o Sr. Scrooge ao seu próprio funeral. As pessoas estavam reunidas em seu túmulo, no cemitério. Sr. Scrooge ficou em choque quando viu a sua foto no túmulo. Ele viu as pessoas comentando sobre ele e em como estavam aliviadas com a sua morte. Naquele momento, o Sr. Scrooge percebeu que, com o tempo, ele havia ficado muito rabugento e que ninguém gostava mais dele. As pessoas que lhe deviam dinheiro ficavam felizes com a sua morte. Foi quando ele viu o túmulo do filho do seu ajudante, que, diferente do dele, estava cheio de flores. Ele não conseguia mais ficar vendo essa cena e pediu para voltar. Me leve de volta, por favor. Agora eu entendo. Eu vou mudar o jeito que eu vivo. Eu não vou ser aquele velho rabugento. Eu prometo a você. De repente, ele estava de volta à sua casa. E felizmente, não era meia-noite ainda, e seu cachorro começou a latir.
Sr. Scrooge percebeu, então, que ainda tinha tempo para mudar algumas coisas. E muito feliz, resolveu sair de casa. Primeiro, ele foi no açougue. Ele comprou um lindo e grande peru e perguntou se poderia levá-lo à casa do seu ajudante. E então, ele comprou um brinquedo e perguntou se podia levá-lo para o filho doente do seu ajudante. E, finalmente, correu para a casa dos seus irmãos e passou a ceia junto com a sua família, comendo e se divertindo. Depois, ele fez questão de ajudar no tratamento da criança doente e cuidou como se fosse seu próprio filho. Ele ajudou os pobres e começou a tratar melhor as pessoas. E daquele dia em diante, ele nunca mais foi rude, egoísta ou rabugento com ninguém.